Camila e eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que é ser cristão? Muitos por aí se dizem cristãos, mas na verdade eles não têm a sede de conhecer os ensinamentos do Senhor. Ser cristão não é só ser batizado ou ir fazer uma oração. A pergunta é: você que se diz cristão, conhece Jesus? Tem seguido Ele? Tá virando as costas pro teu pecado e confia nele agorinha? Pois é, né? Muitos dizem ser cristãos. Acham que são. Eles podem até dizer que são pela cultura, os antepassados. Eles até vão pra igreja. Mas isso não quer dizer que eles sejam cristãos. Com o passar do tempo, a palavra cristã, ela perdeu o significado que ela tinha. Hoje ela é utilizada para descrever alguém que é religioso, alguém que vai na igreja, e não alguém que é seguidor de Cristo, que foi renascido naquela cruz, porque Jesus ele foi morto para salvar a gente dos nossos pecados. E muitas pessoas que nem acreditam em Jesus Cristo, elas se consideram cristãs apenas porque elas vão na igreja, porque elas trabalham na igreja, fazendo obras, porque elas fazem doações, elas estão numa nação cristã, elas acreditam que elas vão ser libertas ali do pecado por isso, e não porque elas já foram libertas dos pecados naquela cruz. Elas não acreditam em Jesus, elas acreditam nas boas ações que elas fazem, e não no contexto que aquilo ali teve, naquela cruz. Suas obras não vai fazer a gente capaz de tornar aceitos por Deus. Um cristão é alguém que foi renascido por Deus e colocou a confiança e a fé em Jesus Cristo. Um verdadeiro cristão é alguém que se arrependeu do pecado, como a gente que se arrepende e vai lá e coloca a nossa fé e confiança totalmente em Jesus Cristo. Assim, né? Pela nossa graça a gente é salvo. Não vem de nós, é um dom de Deus. Então, um verdadeiro cristão é alguém que se arrependeu do pecado e colocou a fé e a confiança somente em Jesus Cristo. E a nossa confiança não é em seguir uma religião, um padrão, código moral, uma coisa que uma coisa que manda a gente fazer ou não fazer. Realmente, um verdadeiro cristão é alguém aquele que colocou a fé e a confiança em Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz como pagamento por todos os nossos pecados, foi o nosso preço, que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, que para obter aquela vitória na morte, né, pela vida eterna, de todos nós, que a gente crê nele. Então, isso é o verdadeiro cristão, aquele que crê, que acredita, não aquele que faz boas obras, que é o bonzinho. O verdadeiro cristão é aquele que acredita e que tem sede de Deus, que quer realmente buscar mais Deus, quer conhecer mais também. Não só um cristão por boca. A gente é parte da família de Deus, da verdadeira família, né? Porque a gente recebeu a vida nova quando Cristo foi morto naquela cruz. Então isso é a marca de um verdadeiro cristão. É o amor que a gente tem pelos outros, a obediência da palavra de Deus. Então, a gente se faz cristão quando a gente obedece a palavra de Deus, que está na Bíblia, quando a gente busca Deus. Então isso nos faz um verdadeiro cristão. É aceitar Cristo hoje e sempre. Isso nos faz cristãos. E não só ser cristão nominal. Estes que dizem ser cristãos, eles apenas são cristãos por nome, porque eles não têm vontade de ler a Bíblia, eles não têm vontade de saber, de conhecer, de buscar a Deus. Eles têm mais vontade por outras coisas, de viver outras coisas, não a vontade de Deus. Não tem prazer de Deus. Eu penso em cada uma e como elas podem dizer algo que elas não são, elas não fazem, não praticam, não buscam e simplesmente não gostam. É como eu dizer que sou pontual e eu simplesmente não consigo chegar no horário em lugar nenhum. Isso é verdade. Como pode dizer algo que não são? Ou talvez até elas não sabem, porque não conhecem. Elas não procuram nem conhecer. Muitos, eles não botam a vida para ser guiada por Deus, e sim pelas vontades próprias, querendo agradar o eu, não negando a sua vontade. E por isso, muitas vezes acontece a pergunta: por que certa coisa não deu certo na minha vida? E aí acabam culpando Deus, mas eles não entendem que tudo está no propósito de Deus, que talvez não pode ter sido bom pra gente, porque é uma vontade nossa. Na vontade de Deus é bom.
é só um agrado carnal nosso. Deu pra gente, não deu certo. Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Não sei explicar. Elas não se voltam pra Deus pra obter perdão pelos pecados que elas estão cometendo, e sim pra obter um benefício próprio de alguma busca pessoal e não pelo pecado que elas estão cometendo ainda. Porque a gente é falha, a gente comete pecado constantemente, mas elas não se voltam pra isso. Recebe o nome de cristão na palavra, com palavra, mas na realidade não é. Ser cristão é ter uma fome espiritual, é querer ler a Bíblia e querer pôr ela no liquidificador e tomar como suquinho, como disse o pastor. E é o melhor. Ser um cristão é ser sedento dos ensinamentos de Deus, é querer conhecer Ele mais. O que é ser sedento? Ter uma sede dEle, querer sempre buscar Ele mais e mais, querer estar com Ele, querer ter uma comunhão com Ele e não ter pecado, porque o pecado afasta Ele da gente. Todo mundo tem um pecado no dia a dia, só porque ir até Ele, pedir o perdão e falar, eu preciso de Ti, Deus, é uma coisa que Ele vai reconhecer isso, porque a gente precisa dele pra tudo. Então, ser um cristão, admitir que a gente precisa de Deus. Jesus disse, né, que quando Ele voltasse pra julgar o mundo, haveria um grande grupo de pessoas que iam chamar Ele de Senhor. E eles iam dizer, né, Senhor, Senhor. E eles teriam, feito coisas incríveis em nome de Deus. Que eles iam achar que Jesus era amigo deles. Então, Jesus ia dizer para essas pessoas, apartem de mim, nunca conheci vocês. Então, eu quero dizer com isso, que não adianta só dizer que é cristão, que tu vai ser salvo, vai pro céu, vai ficar tudo bem, amém. Que ir pra igreja, mas não entender nada do que estão falando, vai salvar os teus pecados também. Não! O suficiente é sempre estar em busca do conhecimento divino. E não só buscando, mas pondo em prática, porque a partir do momento que a gente busca e põe em prática, a gente vê que todo vazio que a gente tinha é preenchido. E isso é preenchido pelo poder do Espírito Santo. Isso é tão sobrenatural. Aleluia! Agora eu faço um convite pra vocês, para pequenos grupos, para as meninas, todo sábado a partir das 3h30, na Vila Flor, Capivari de Baixo, no PG da Priscila. E vão ser muito bem-vindos. E é muito divertido. E sábado, para quem quiser participar, às 8 horas, na Verdade que Liberta, tem o F5, que é a rede de jovens, que é o culto para jovens. E domingo, às 9h30 da manhã, tem o culto para família, às 9h30 da manhã e às 7 da noite. É o mesmo culto, às 7 da noite e às 9h30 da manhã, com o pastor Daniel. E aos sábados com o Bill. Mais informações, me pergunta aqui no inbox. Aleluia! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu não tenha errado. Espero que eu tenha dito o que era um cristão corretamente, porque eu sempre tenho mania de errar alguma coisa ou falar alguma coisa errada. E quem gostou, um beijo. Quem não gostou, outro beijo. Então, é isso.